puxa vida, quero estudar teologia para poder servir a Deus de tempo integral. Confesso que o meu sonho não era voltar para o Brasil e ser o pastor distrital, porque eu não sabia o que ia ser um pastor distrital, mas eu sabia, pelo contexto da Irlanda, o que era ser um missionário, porque eu estava tendo em contato com muitos ali. Então, eu falei assim, eu quero ser um missionário. Eu vou estudar teologia, me capacitar e servir a Deus da maneira como Ele quiser. Seja como pastor, seja como missionário, mas eu quero servir a Deus. E aí eu volto para o Brasil, estudo teologia, rala pra caramba. E aí, e aí eu termino e meu primeiro campo aí de missão acaba sendo o Sudão, né? A missão após o término de teologia, né? Mas sinceramente, missão já no curso de teologia a gente já faz ali com os amigos, com os conhecidos, né? Então, um pouquinho do meu contexto é esse, né? E, bom, eu fui para Irlanda para aprender inglês, aprendi inglês e também conheci a Jesus, né? E hoje vivo no Marrocos, estava vivendo no Sudão, estou estudando árabe já há alguns anos aqui. É uma língua desafiadora, né? É uma língua desafiadora, mas ah, estou aí conseguindo me virar aos pouquinhos. É uma língua muito diferente, as escrita é diferente. Mas, gente, é que nenhum pastor que é presidente de campo aqui na União, ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que esse estilo de vida que a gente leva, se eu não estivesse na obra, se eu não estivesse assim, servindo como missionário, eu pagaria para viver essa vida. Eu pagaria para viver essa vida, porque ela é gratificante. Ela é gratificante porque já passei por situações de guerra, já ia dormir vendo bomba, tiro tudo que é lado. A minha esposa, ela teve que sair como refugiada do Sudão, num avião militar por conta da guerra civil que estava acontecendo lá. Quando a gente chega no Marrocos, a gente vive a experiência do terremoto, né? Pensa, gente, a gente brasileiro não sabe o que é isso, terremoto. A gente não tem esse negócio, não entende o que é terremoto. E pronto, você passa por um terremoto, eu estava orando, orando, e o prédio começa a tremer. Gente do céu, você pensa que ali você vai morrer. Você pensa que você vai morrer. Então, ah, você foge de guerra de um país, você chega no outro, você está vivendo um terremoto, e você tem que tomar cuidado como você interage com as pessoas na rua, porque você vive em países que 98%, 99% são muçulmanos, é proibido pregar o evangelho. Então, é você saber andar ali sobre casca de ovo, não pode pisar em falso, mas ao mesmo tempo você experimenta a presença de Deus de maneira poderosa com a gente. Deus ele se faz presente ali, você vê milagres atrás de milagres e eu quero compartilhar alguns desses milagres aqui, né, com vocês. Muito bem, meu amigo. Muito obrigada, tá? Por essa apresentação aí. A gente já ficou aqui imaginando o que que você vive aí. Então, que Deus siga te abençoando aí. E se você já quiser, pode dar a introdução da aula, tá bom? Pronto, perfeito. Sônia, eu vi aqui que tem uma amiga aqui de missão que está aqui, que é a Poliana. Salve, Poliana. Ela me deu um oi aí no chat aí. Dá um salve na Poliana aí. Eu vi você aqui quando entrei, Poliana. Eu vi. Mas é uma benção ver você aqui, parte desse time aí. A Poliana, gente, já viveu muita experiência lá no Egito. Ela pode compartilhar também qualquer dia e quem sabe dar até uma aula, viu, Sônia? Tem experiência aí de campo na janela Sim. 1040. E nós estamos tendo o privilégio de tê-la como colega aqui de trabalho, viu, amigo? Olha que benção. Soninha, como eu posso aqui, acho que eu vou compartilhar agora. Tá, ok. Tá dando para ver aí? Para Tá mim, tudo sim. certo. Tá tudo certo. Pronto, perfeito. Ah, então aí temos o título da nossa aula de hoje aqui, né? Sou missionário porque creio. Amigos, eu sou missionário e digo que uma vez eu estava no IAN, eu vi uma psicóloga, né, que compartilhou uma experiência e ela falou assim, ó, se você não é missionário na vida de alguém, alguém é missionário na tua vida. Então, como cristão, eu sou missionário porque essa é a razão de viver.
seja no Brasil, seja na minha cidade, seja no mundo. Mas antes de eu falar muito, que eu falo bastante, eu posso fazer uma oração aqui, Sônia, com todos, só para pedir a iluminação do Espírito Santo aqui? Por favor, amigo. Sim, claro. Vamos orar aqui então. Querido Pai eterno que estás no céu, eu oro a Ti pedindo para que o Teu Santo Espírito venha dirigir a nós aqui mais uma vez. A gente já orou antes, mas quero pedir para que mais uma vez o Senhor venha me iluminar nessa palestra, nessa aula, e que o Senhor venha falar com todos aqui, Pai, hoje, e que dessa reunião possa sair muitos missionários, seja no Brasil, seja na Bahia Sul, seja ao redor do mundo, Pai. Tu sabe quem são eles e o quão aberto eles estão para aceitar o teu chamado. Seja conosco nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, eu não sei se alguém aí quer compartilhar por que você acha que. Alguém quiser comentar aí, fica à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Por que você é missionário? Quero, amigos, vocês que estão aí nos ouvindo, alguém gostaria de comentar por que você acha que devemos ser missionário? Alguém, alguém tem coragem de falar aí qual é a justificativa? Pelo menos duas pessoas, vai. Pode escrever no chat ou pode ligar o microfone e falar. Qual é a razão pela qual você acha que você é missionário, você deve ser missionário? O que lateja no teu coração? Qual é a motivação que você tem? A gente temos aqui a Cinelisa de Ávila, fala aqui que é para cumprir o ID de Jesus, que Jesus nos comissionou, porque o exército, ah, olha aí, já começou a vir um monte, o amor, porque o exército, o amor pelo meu semelhante, porque exercito o amor pelo meu semelhante, porque Deus nos enviou para isso. Saudade de Jesus, porque Jesus foi e deixou o exemplo para também sermos, né? Sermos como Ele. É isso mesmo, gente. A gente vê aqui muitas respostas aí que completa, né? Porque Deus deu a vida a todos. Eu quero ser missionário porque Jesus me convidou a ser como Ele. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. A gente está pensando junto. A gente está pensando. Aí a Manuela fala que o mundo precisa conhecer a fonte da felicidade. É isso mesmo. Engraçado, gente, que a gente teve uma reunião esses dias aqui com alguns líderes de igreja e o pastor Ayrton teve aqui no Marrocos algumas semanas atrás. Ele compartilhou uma coisa interessante. Ele falou assim que aonde ele vai e tem um conjunto de pessoas saindo do mosque, saindo dos templos religiosos deles, quando você vê aquele monte de muçulmanos se reunindo, dos seus momentos de oração, ele falou assim, gente, é uma coisa que me incomoda, porque você não vê um povo feliz, você não vê um povo animado, você não vê um povo assim alegre, você olha para o semblante deles, você não vê alegria. Quando a gente está no Brasil, a gente vê o povo saindo das igrejas, a gente vê um povo feliz. Um cristão ele quando anda com Jesus, as pessoas notam um brilho no semblante dele. Engraçado que quando eu caminho pelo mundo árabe, pelo esse mundo dos muçulmanos, eu olho para eles, eu não vejo essa felicidade, eu não vejo esse brilho, né? E o engraçado é que quando você está nessa região do mundo, vivendo em um país onde, pensa, gente, o Marrocos tem aqui 40 milhões de pessoas, 99% é muçulmano. Meu Deus do céu. Eu sei que no Brasil tem muito a ser feito, eu sei, e a gente tem que fazer. Mas quando eu vejo a mim mesmo e percebo que Deus me deu alguns talentos, dons para poder estar pregando a mensagem fora do Brasil, eu vou fazer de tudo para poder usar esses talentos fora do Brasil. Porque nesses países aqui, da janela 1040 é muito difícil. É muito difícil. Não tem muita gente aqui, não tem muito missionário aqui, né? Muita gente vem, mas é um processo lento. Às vezes a gente conversa com alguns missionários de outras denominações, que já estão aqui por mais tempo. Eles falam assim, Glaucio, nessa região do mundo, é você dar leite para eles na mamadeira. E não é por um pouco período de tempo, é por muito tempo, por muito tempo, por muitos anos dando leite na mamadeira. No Brasil, a gente dá leite na mamadeira por um pouco de tempo. Depois de pouco tempo, a pessoa recém-convertida ou estudando a Bíblia já está dando estudo bíblico para uma outra pessoa, já começa a fazer evangelismo. No Brasil, as pessoas elas começam a crescer muito rápido. Aqui não. Aqui é devagar, é lento.
e você tem que ter paciência, você tem que ter sensibilidade. Ah, passando aqui, ah, tem uma pergunta aqui. Como relacionaria a mensagem adventista com as religiões mundiais não cristãs? Será que tem algo em comum? Ah, gente, isso é uma coisa interessante aí que eu quero compartilhar. Né? A aula fala como que a gente consegue, por exemplo, se aproximar de pessoas que, que são de outras religiões. Ó, por exemplo, aqui no slide, aqui no PowerPoint, eu coloquei aqui uma lista, né, das maiores religiões do mundo. E aí, em primeiro lugar, nós temos aqui o cristianismo. Em segundo lugar, vem o islamismo. Em terceiro está até o ateísmo, tá? Mas, enfim, coloco aqui o hinduísmo. E o quarto aqui a gente vai ver budismo. Agora, se você está ali com, conversando com uma pessoa que crê no Islã, que é muçulmano, como que você se aproxima de uma pessoa assim? Agora, se você está conversando com uma pessoa que é praticante do hinduísmo ou do budismo, como que você se aproxima de alguém assim? Então, a, essa é uma coisa que eu gostaria de estar falando aqui hoje, que é muito importante. A técnica, a estratégia, amigos, que você vai usar para se aproximar de uma pessoa que pratica o Islã, de uma pessoa que pratica o hinduísmo, o budismo, ou qualquer outra religião, não é muito longe daquilo que a gente usa para alcançar alguém que crê em outras coisas aí no Brasil. É um contexto diferente. Mas, por exemplo, se você conhece uma pessoa que é da Assembleia de Deus, e o primeiro contato que você faz com ela vai querer falar só sobre o sábado, falar que eles não conhecem, isso pode dar conflito. Você não pode já querer construir um relacionamento com base naquilo que um crê e outro não crê. Primeiramente, antes de falar de aspectos bíblicos, religiosos, é importante sempre fortalecer a amizade. É importante sempre fortalecer o relacionamento, ganhar confiança. Pensa, uma pessoa vive a vida toda, ela vive a vida toda crendo naquilo, e de repente chega alguém para dizer que aquilo não é verdade, isso é perigoso. Não são A maioria dos casos não dá certo, eles são raros os casos que vai funcionar essa estratégia. Então, você tem que ter sabedoria, tato e iluminação ali com o Espírito Santo para ganhar a confiança da pessoa. E depois você vai dando devagarzinho, você vai compartilhando algumas ideias, né? E no Brasil, quando uma pessoa é espírita, eu fui espírita, vim de um background católico espírita. E o meu amigo foi assim que se aproximou de mim. Foi devagar, sem falar que isso era uma baita de uma heresia. Foi vindo devagar. Então, com o islamismo, por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, não tomamos álcool. Nós temos bastante cautela com a maneira que a gente se veste na rua. Nós, adventistas do sétimo dia, a gente não come carne de porco. Gente, essas três coisas, quando o muçulmano olha pra gente, eles falam assim, meu, você deveria ser muçulmano. Você não bebe álcool, você não come carne de porco, você não é promíscuo. Eu falei, gente, pois é, mas é que o cristão ele é assim. Não, eu conheço um monte de cristãos. E eles bebem, eles fumam, eles se deitam, fazem o gema, um monte de coisa. Falei, bom, é que vocês olham para o cristianismo e pensam que o cristianismo se baseia somente no catolicismo. Mas existem milhares de denominações cristãs. E todas vão acreditar numa verdade aí, numa informação como verdade. Então, a gente, quando está tendo um alcance com um público de outra denominação, a gente vai tentar buscar semelhanças. No islamismo, eles não bebem álcool, eles não comem carne de porco, eles são pessoas que têm um nível de moralidade alto, eles acreditam que Jesus veio a esse mundo, eles acreditam que Jesus vai voltar para esse mundo. Eles só não acreditam que Jesus é Deus. Entendeu? Então, eu entro aqui num nível de conversa com os com os muçulmanos, e eu faço boas amizades. Eles me convidam para ir na casa deles, eles vêm na minha casa, e a gente vai se aproximando. Agora, o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo e o budismo
É a mesma estratégia. Eles são pessoas que não gostam de comer carne, eles não são a favor de guerra. Talvez você não é vegetariano, você gosta de uma carninha. Mas, gente, se você vai alcançar um budista, alguém que pratica o budismo, o hinduísmo, por que não você fazer uma lasanha vegetariana? Por que não você não fazer uma receita, uma torta vegetariana e convidar a pessoa para comer na tua casa, né? Isso não vai te fazer mal, por mais que você adora comer uma carninha. Por que não mudar a alimentação para poder alcançar essa pessoa? Eu sou vegetariano desde quando eu entrei na igreja, mas os muçulmanos é raro, é uma raridade encontrar muçulmano vegetariano, nunca vi um. E sempre quando eles me convidam para comer, tem carne, tem peixe, tem frango. Só que eu vou lá dar uma beliscada. Eu dou uma beliscada, eu como para não ofender. Para não ofender. Preciso comer, encher minha cara de frango, eu como para não ofender. Então eu faço esse sacrifício aí para poder criar pontes e não para quebrar, né, barreiras. Então é isso, né? Praticamente ah, tem essa pergunta aqui: como relacionaria a mensagem adventista, né, com as religiões mundiais não cristãs? Temos muita coisa em comum. Quando você vive nesse mundo da janela 1040, gente, é uma benção ser adventista, porque você, quando fala no que crê e que não crê, o povo de outras religiões te ama. Agora, quando vem um outro evangélico e vem dizer aquilo que eles creem, dá um conflito aqui. Teve uma professora de árabe que ela foi falar comigo, Glaucio, a Bíblia de vocês, adventista, é a Bíblia que tem mais lógica para mim. É a Bíblia que tem mais lógica. Porque vocês têm algo que se faz sentido. Vocês não bebem álcool, vocês não comem carne de porco. É estranho. Como assim? Vocês acreditam que Jesus é Deus e agora pode comer porco, pode tomar álcool? Isso não faz sentido, isso faz mal. Eu falei, pois é, a gente não acredita nisso. E na Bíblia não está falando isso. Então, a gente tem aí a gente tenta tá, tá tendo conversas saudáveis, racionais aí com esse povo, né? Bom, Marrocos tem 40 milhões de habitantes e somente 1% entre judeus e cristãos. Marrocos é o único país aí ah, que tem como a Constituição do Marrocos, amigos, segue o Alcorão, entendeu? Marrocos não é um país laico. Brasil é um país laico. A Constituição não está ali na Bíblia. Mas apesar de, né, eles terem uma Bíblia ali em alguns órgãos do governo ali, eles dizerem ser cristão, mas o Brasil é um país laico. Os países árabes não. A Constituição segue o Corão, entendeu? Então, 1% da população aqui do Marrocos está entre judeus e cristãos. Ah, os missionários não têm muito valor para a causa de Deus se não souberem para quem estão trabalhando e por que. Se esses dois aspectos estiverem claros na mente, todo treinamento prático fará sentido. Gente, isso é outra coisa que eu gosto de. Eu peguei isso no Passaporte para a Missão, essa frase, isso aí, falei, nossa, é tão simples. É tão simples isso que está falando, mas é tão poderoso. Os missionários não têm muito valor para a causa de Deus se não souberem para quem estão trabalhando e por quê. Gente, você vem para esse fim do mundo aqui e você pensa que está trabalhando para um homem. Você pensa que está trabalhando para um líder, você pensa que está trabalhando para um departamento. Não, não, você está trabalhando para Deus. Você está trabalhando para Deus. E por que que você está fazendo isso aqui? Por que que você está vivendo aqui? Você está vivendo aqui para poder alcançar pessoas. Olha, eu vivi em um dos piores países aqui da União, que é o Sudão. E hoje eu vivo em um dos países, vamos dizer assim, um dos melhores. Mas tanto vivendo no pior como vivendo em um dos melhores, em termos de infraestrutura, em termos de equilíbrio político, eu estou dizendo nesse sentido. Ainda assim, é muito fácil você perder o foco. É muito fácil você perder a razão pela qual você está aqui. Então, e quando as coisas pioram, quando as coisas apertam, gente, é Deus que é o nosso chefe, é Deus que é o nosso patrão. Ah, eu conheço uns amigos que quer ser missionário, mas só quer ir para país top. Ah, eu quero para país tal, quero ir para lugar tal, porque é top, que não sei o quê. Eu falei, gente, ainda assim é janela 1040, né? Você querer ver um lugar bom para viver que pregar o evangelho é proibido, é difícil você querer ser feliz assim.
escolher um país porque é top, porque é bonito, porque é lindo, é desenvolvido. Não é. A gente tem que escolher um país para viver com base naquilo que Deus quer para a gente. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Aonde o Senhor quer que eu vá? Eu compartilhei com vocês no começo aqui que eu morava no Brasil, me formei em administração de empresa e aos 21 anos de idade eu fui para esse país que está aqui ó, em laranja, uma ilha bem pequenininha lá na Europa que se chama Irlanda. Na Irlanda eu fui batizado com 23 anos de idade. E após ser batizado, eu acabei tendo uma paixão pelo trabalho missionário. Eu servi com a missão irlandesa lá na Irlanda por mais de um ano. E meu coração bateu forte e eu resolvi entregar a vida para Jesus e queria trabalhar por completo. Eu fiz curso de administração, me formei em administração, mas eu não queria mais trabalhar na minha área. Volto para o Brasil, estudo teologia e, e o primeiro país que eu vou servir é esse país aqui, Sudão. Vocês olham para essas pessoas aqui. Isso, gente, que vocês estão vendo essa foto, era algo que eu via quase todos os dias. O Sudão é um país que ele foi dividido no ano de 2005, mais ou menos, entre Sudão e Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, vive em guerra civil. O Sudão, ele é um país que 98% segue o Islã, 98%. O Sudão do Sul você encontra cristãos, mas aqui no Sudão existe uma guerra civil hoje entre grupos militares. Mais de 8 milhões de pessoas fugiram do país. Mas eu estava vivendo nesse país até o ano passado. Se você buscar as fotos do Sudão, gente, você vai ver que é um país difícil. Pessoas amáveis, pessoas adoráveis, porém pessoas sofridas. Eu morava na capital. A capital do Sudão se chama Khartoum. É a capital mais quente do mundo. Você está em casa, se você não liga o ar-condicionado, você não consegue respirar. Existe queda de energia pelo menos 3 vezes por dia no Sudão. Se você não tem um gerador de energia, você não consegue ter ar-condicionado, você não consegue tomar banho, você não consegue fazer muita coisa, ter geladeira. Ter um gerador de energia não é luxo, é uma necessidade lá naquele país. E ar-condicionado também. Protestos como a gente está vendo aqui agora, acontece todos os dias. Bom, acontecia, agora está tendo guerra. Ninguém fica nas ruas se não toma bala. Só que mesmo acontecendo protestos assim como a gente está vendo nessa foto, os militares entravam no meio e começavam a atirar no povo. O prédio que eu morava, gente, era conflito entre protestantes, entre pessoas protestando e militares. Eu assisti pessoas sendo mortas da janela do meu apartamento. Eu assisti, eu ia dormir ao som de barulho de bombas, tiros. E uma vez eu orei e falei assim, Senhor, o noticiário está dizendo assim que está prestes a começar uma guerra civil aqui. E acabou uma pessoa, um militar havia acabado de dar um golpe de estado no país e tomou o poder. E todo mundo começou a fugir do país. E eu fui lá, ajoelhei e falei assim, Senhor, acabei de chegar no Sudão. Fazia 4 dias que eu tinha chegado. Um militar, um general tomou o poder do país. Ficou um caos. A embaixadora do Brasil no Sudão mandou uma mensagem e falou: Glaucio, saia do país agora. A gente está trazendo um avião para resgatar todos os brasileiros. Eu descobri que só tinha 7 brasileiros. 2 ou 3 trabalhavam na embaixada, uns 2 na ADRA e um trabalhava para as Nações Unidas. Aí vamos lá, o que esse brasileiro está fazendo aí? E eu falava assim para a embaixadora, eu falei, olha, eu estou bem. Eu acredito que eu vou continuar aqui porque eu não podia dar muito detalhe, né? Porque esse trabalho que a gente faz nesses países, a gente não pode dar muito detalhe, nem para a embaixada. E eu falei assim, olha, eu não acredito que as coisas vão piorar, porque Deus já tinha me respondido, Glaucio, você vai ficar, você não vai embora. Falei, Senhor, mas o bicho tá pegando aqui, não, você vai ficar, Glaucio, você não vai embora. Tem certeza, Senhor, eu não quero bancar de herói, não, eu quero fazer a tua vontade, mas se é para me ficar, abra as portas para mim, me ajuda a conseguir o visto aqui de estudante, que eu vou ficar. E acabou que Deus foi abrindo as portas, escancarando, e eu consegui o meu visto de estudante. Quando a embaixadora falou comigo, eu peguei e disse para ela, embaixadora, eu vou ficar. Falei, Glaucio, como embaixadora do Brasil, eu recomendo, vai embora. Falei, embaixadora, não vou não. Ela ficou doida. E eu Ela foi embora. Eu fiquei. Passou um ano e meio. Passou um ano e meio. Eu estava no Sudão ainda.
Eu encontrei a namorada no Sudão, gente. Encontrei a namorada no Sudão. Sabe, quando você faz a vontade de Deus, você ouve a voz de Deus, Deus, ele te abençoa. Se eu tivesse ido embora do Sudão, não seria a mesma coisa, sabe? Não estaria casado hoje. Casei. Passei por todo o período do seminário solteiro e falava para todo mundo: eu vou encontrar varão no campo missionário. E Deus me abençoou lá no Sudão. Ela é uma colombiana, né? Ela trabalhou no Marrocos, depois foi para o Sudão. E essa igreja que vocês estão vendo aí, gente, na foto, é uma igreja que fica num terreno baldio. Essa igreja, se ao lado tem um monte de lixo no chão, crianças peladas correndo, pessoas que dormem ali ao redor. Só que é uma igreja que se reúne aí nesse terreno baldio, que é o único lugar, assim, entre aspas, seguro que pode se reunir. Mas eu vou falar uma verdade para vocês. É uma igreja encharcada da presença de Deus. Uma experiência maravilhosa eu tive nessa igreja. Meu Deus do céu. Os irmãos felizes, animados, não tendo nada, fugiram de guerra civil no Sudão do Sul. Mas nessa igreja eram as pessoas mais felizes do mundo, gente. Mais felizes do mundo. Bom, depois de um ano e meio vivendo no Sudão, a gente teve um confronto de militares. Morreu muita gente. E eu e a Ana, né, na época minha noiva, a gente teve que sair do Sudão e perdemos tudo que tinha. Não tínhamos muitas coisas, mas o pouco que tínhamos a gente acabou deixando no Sudão e perdemos. Só que a gente estava com casamento marcado. A gente estava com casamento marcado e, e a gente falou assim, Senhor, como que vai casar? O pouco que tinha, perdemos. Dinheiro não tem, trabalho não tem, o país está em guerra. Mas, gente, Deus foi abençoando a gente e apareceu doador de todas as partes do mundo. Sabe, quando você trabalha para Deus, seja onde for, como missionário, Deus não te dá luxo, se bem que muitas vezes ele mima a gente, mas Deus ele provê todos os recursos que nós precisamos. Provê, gente. Só sei que eu casei numa ilha que fica lá na Colômbia, que se chama Ilha de Providência, uma ilha que fica no Mar do Caribe. E o pai da minha esposa e o cunhado dela foi quem casou a gente. O pai dela é pastor, o cunhado também. O cunhado da minha esposa era o meu chefe no Sudão. Ele gostou de mim, me indicou para a cunhada dele, a cunhada conversou comigo e pronto. A gente namorou, noivou e casou nessa ilha. Essa foto onde está eu e minha esposa não é Photoshop, a água é azul. A água tem sete cores de azul. É muito bonito. E por que que eu estou colocando essas fotos aqui? Porque, gente, eu sou da zona norte de São Paulo. Eu fui camelô na 25 de março, eu não tenho condições de casar assim, não. Isso aí foi Deus que me deu. Foi Deus que foi provendo dinheiro. Meu pai tinha anos que não saía de São Paulo, ele é baiano, meu pai é baiano. Minha mãe é pernambucana. Meu pai tem acho que 30 anos que não sai de São Paulo. Nunca saiu do país. Um amigo da Adra, que me conheceu no Sudão, pagou a passagem de avião para o meu pai e para minha irmã comparecer no meu casamento. Outro amigo, outra amiga da minha esposa comprou um vestido de noiva para ela, porque ela tinha perdido todas as roupas no Sudão. Ganhei computador, ganhei. Meu Deus do céu, foi presente que eu não pedia, o povo ia me dando. Então, quando você trabalha para Deus, a gente fica muito preocupado. Ah, eu tenho uma carreira, eu tenho minha profissão, eu quero, né, crescer nessa área. Gente, trabalhe para Deus. Tenta, ou escute a Deus. Eu sei que Deus pode muito bem usar você na sua profissão, eu não tenho dúvida disso, mas vamos ajoelhar e saber o que que Deus está nos falando, o que Deus está nos dizendo, aonde que eu devo ir, o que que eu devo fazer. Deus ele sempre vai mostrar o melhor. Seja você trabalhando numa empresa secular, seja você indo para o campo missionário, Deus pode te usar aonde você estiver. Basta você estar com o coração aberto, mas vamos não fechar os ouvidos para Deus. Vamos não fechar os olhos para Deus. Vamos primeiramente ouvir, Senhor, onde o Senhor me quer? Aonde o Senhor quer que eu vá? Depois que a gente casou, a gente recebeu um chamado para ir para o Marrocos. E o Marrocos é conhecido como o Reino do Marrocos, né? Aqui a gente tem um rei. Eles têm presidente também. É um país que, diferentemente do Sudão, um país lindo, um país maravilhoso, um país com uma infraestrutura muito melhor, não tem tantos problemas de saneamento, político, não tem essas crises políticas. Por exemplo, não tem.
meu carregador aqui que vou conectar. O Marrocos não tem tanto problema de político aqui. Por exemplo, no Sudão, eu chegava a ficar um mês sem água dentro do apartamento. Tinha que buscar água de balde para poder tomar banho, pelo menos 2 vezes na semana, no país que tinha a capital mais quente do mundo. Tem que saber lidar com as provações. Já no Marrocos eu não passo por isso, com falta de energia, não tem falta de água. É um país que tem cidades que são um pouco mais pobres, mas tem cidades que são mais desenvolvidas. Então, a gente tem aí algumas vantagens no Marrocos. Frutas, frutas, verduras, é uma diversidade muito boa. Morango aqui, gente, eu coloquei essa foto do morango. O quilo do morango aqui na época, eu pago mais ou menos em reais, R$ 6, R$ 7 no quilo do morango. E é uns morangos enormes, que, meu Deus do céu, e suculento. E frutas, verduras aqui é uma riqueza enorme, é uma riqueza enorme. Então, diferentemente do Sudão, o Marrocos tem as frutas, as verduras são muito mais baratas. As frutas e as verduras são mais acessíveis, né? E só que assim, quando a gente quer ser missionário, gente, a gente tem que saber se adaptar. No Marrocos eu tenho uma variedade de frutas e consigo ter acesso de maneira muito fácil, barata. No Sudão, as frutas que eu comia era banana. E maçã de vez em quando, mas era mais banana que era mais barato. Só que aqui no Sudão eu como até morango. A gente come pera, pera aqui é as melhores e mais gostosas que eu já comi na minha vida. Então, cada país tem a sua realidade, cada país tem a sua maneira de saber lidar, né? Então, a gente tem que ser sensíveis com isso. E, bom, falando um pouco aqui sobre a cultura, antes de eu contar alguns milagres para vocês, ah, essa aqui são as comidas do Marrocos. Essa foto do chá é o chá de menta deles. Esse é um tipo de chá que tem aqui, né? Muito comum no norte do Marrocos, tem outros tipos também. Agora, a foto do meio é assim que a comida é servida no restaurante. Você pede, eles enchem a sua mesa de comida. É uma mania que eles têm aqui de comer muito, né? Eles enchem sua mesa de comida, depois eles tiram, depois enchem de novo. Agora, na foto da direita, a terceira foto, sou eu e minha esposa na casa de um casal marroquino, que eles são um casal de negócio, tem sua própria empresa, são amigos da gente, nos chamaram para comer na casa deles. E eles fizeram um banquete, né? Colocou essa comida na mesa, deu trabalho para terminar tudo aquilo. Só que depois deu mais 2 rodadas de comida. Eles encheram a mesa de novo mais 2 vezes. Aí quando vem a sobremesa, eles enchem a mesa de novo de sobremesa. Acaba, mais 3 rodadas de comida. Então, essa é a cultura marroquina. É muita comida, muita alegria, ouvindo música. São pessoas muito amáveis, né? Algumas mulheres vão cobrir a cabeça, outras são um pouco mais liberais, não gostam de cobrir a cabeça. E essa é um pouco da realidade aqui da, do Marrocos, né? Um pouquinho da cultura aí para compartilhar com vocês. Ah, mas, enfim, algo que chama minha atenção aqui no Marrocos é que, não só no Marrocos, mas nesses países que estão presentes na janela 1040, as pessoas não sofrem tanto com o governo quando querem se converter. Aqui você pode adorar a Deus. Aqui você pode adorar Jesus, desde que você não pregue. Se você prega, você pode ser preso. Se você prega, você vai ser expulso. E sabemos que tem os radicais muçulmanos, né? Os radicais muçulmanos, se descobre que tem gente pregando, faz barbaridades. Então a gente tem que ser muito delicado. Aqui a gente não fica entrando muito em debate teológico. A gente ora, a gente ora, a gente ora mais um pouco e espera Deus trazer as pessoas que estão abertas para falar de Jesus com a gente. Isso funciona, Glaucio? Funciona. Se você ora, se você rala o seu joelho no chão para orar, se você dobra o seu joelho, você vê milagre acontecendo. Por exemplo, tem gente que está no Marrocos ou em outros países aqui do MENA, do Oriente Médio, estão há 5, 7, 8, 10 anos e mal consegue dar estudo bíblico, às vezes, para uma pessoa ou duas. Pensa, gente, anos vivendo nessa região do mundo para dar um, dois estudo bíblico. Já pensou que é isso? É muito tempo.
E se a pessoa não tá com a cabeça no lugar, ela pira. Eu e minha esposa chegamos aqui no Marrocos há 7 meses, há 8 meses atrás. E, e a gente começou a orar, falar, Senhor, se tem alguém aqui nesse mundo, nesse Marrocos, que está aberto para conhecer a tua palavra, nos mande. E a gente começou a orar todos os dias, gente. Todos os dias a gente começou a orar. Depois de 3 meses, eu fui pegar um tipo de um Uber aqui. E o motorista do Uber, ele pegou e falou assim para mim: você é de qual país? Eu falei: ah, eu sou brasileiro, minha esposa é colombiana. Poxa, que legal. Eu quero morar na Alemanha. Falei: por que você quer morar na Alemanha? Perguntei pro motorista, né? E aí ele pegou e virou para mim: ah, por conta de liberdade religiosa. Eu sou marroquino, mas eu acredito em Jesus. Eu sou cristão. Olha pro meu celular. Aí o celular dele, né, tava pendurado no painel e tava a foto de Jesus. Aí eu olhei assim: ué, rapaz, quem foi que pregou para você de Jesus? Ele não. Eu fui pela internet e fui descobrindo. Falei, ué, meu Deus do céu. Pela internet você pesquisou. Aí ele falou assim: meu, eu fui pesquisar sobre o Alcorão. O Alcorão não faz sentido. Minha família, os meus amigos, todos são muçulmanos, mas não faz sentido, não faz sentido aquela religião. E eu comecei a fazer minha própria investigação com chat GPT, com chat GPT, com, com Google. Eu fui descobrindo, fui aprendendo sobre Jesus. Só que eu nunca conheci nenhum cristão na minha vida. Você está sendo o primeiro, Glaucio. Falei, você não tem amigos cristãos? Não, você é o primeiro cristão que eu conheço na minha vida. E você tem familiares que são cristãos? Não, só o meu irmão. Aí ele me conta que o irmão dele começou a estudar a Bíblia ao mesmo tempo que ele também estava estudando a Bíblia. E só depois de um ano que esses irmãos foram se abrir um para o outro, que ambos acreditavam em Jesus e não mais no Alcorão. Por que eles demoraram um ano para falar um para o outro? Porque a família, muitas vezes, é a que mais persegue o novo cristão no meio muçulmano. Os familiares é o que mais persegue. E aí um compartilha para o outro, e aí um desses meninos vai para uma igreja católica que tem aqui. Porque aqui você pode ter a igreja católica, só que marroquino não pode entrar na igreja, na igreja católica, é só estrangeiro. Então o governo deixa o povo construir a igreja católica aqui, né? Para eles a igreja cristã é a igreja católica, né? Eles têm autorização para construir os seus templos, porém não é proibido por lei a entrada de qualquer marroquino nesses templos. Só que aí esse menino ele foi falar com o padre, padre, eu gostaria de estar frequentando aqui a igreja porque eu quero uma comunidade cristã. E o padre pega e vira para ele: olha, não volte aqui. Você é proibido de entrar aqui. Você não pode vir aqui. Você vai me trazer problemas. Por favor, não volte mais aqui. Aí o menino sai, né? E fala assim: Senhor Deus, eu tentei encontrar uma comunidade cristã. Só eu e meu irmão somos os únicos cristãos aqui da família. A gente não tem amigos cristãos. A gente não conhece um outro cristão. Não sabemos onde tem uma igreja. Senhor, tentei. Quando dá 2 semanas, o irmão desse menino me encontra no Uber. A gente troca o WhatsApp, chamo ele para frequentar a minha casa e hoje já tem uns 6 meses que ele frequenta a minha casa para no estudo bíblico que a gente faz aqui todos os sábados. Então, isso se chama encontros divinos. Essa é uma linguagem que a gente chama aqui de encontros divinos. Agora, uma outra experiência muito interessante foi semana passada. Semana retrasada, eu conheci uma mulher, o nome dela é Mariam. Mariam é uma mulher que havia se casado com outro muçulmano e eles foram morar na Turquia. Essa marroquina casou com um homem do Iêmen e estavam morando na Turquia. Depois de um ano de casado, Mariam começa a ter sonhos com Jesus. Isso foi ela me contando. Eu a conheci há 2 semanas atrás. E ela me conta, Glaucio, eu comecei a sonhar com Jesus. Eu já não era muito crente do Islã. Eu já não acreditava muito no Alcorão, sabe? Não era muito fã. Mas Deus começa a me visitar, Jesus Cristo começa a me visitar em sonhos, dizendo que eu deveria voltar ao Marrocos porque minha família ia precisar de mim. Era época de pandemia. Eu volto para o Marrocos. Minha família realmente precisava de mim. E os sonhos começam a vir mais, começam a vir. Glaucio,
Deus começou a me mostrar que eu tinha que guardar o sábado. Uma ex-muçulmana descobriu a verdade do sábado. Uma ex-muçulmana, gente. Através de um sonho, Deus falando para ela que ela tinha que estudar a Bíblia, que ela tinha que buscar a verdade da Bíblia. E ela descobre o sábado. Ela começa a separar o dízimo dela. E já tem mais de um ano que ela está procurando uma igreja que guarda o sábado, que seja cristã aqui no Marrocos, não encontrava. Ela liga para os nossos líderes lá na União, que fica no Líbano, e fala: Você sabe se tem igreja adventista aqui no Marrocos? Eu guardo o sábado. Eu guardo, eu guardo o sábado e eu quero encontrar aqui um grupo de pessoas para que eu possa estar adorando a Deus juntos. Se eu não me engano, ela ligou para Hope Channel, que é tipo a Novo Tempo do Líbano. E ela entra em contato com eles lá no Líbano. E aí a Novo Tempo do Líbano liga com a gente aqui e a gente se conecta com ela. Então, Deus, nessa região do mundo, a gente não se expõe ao risco de ter que sair pregando para todo mundo em cada esquina. A gente ora e fala: Senhor, nos mostra onde está o povo que o Senhor está despertando. Nos mostra onde estão as pessoas que estão tendo sonhos com a volta de Jesus. Nos mostra onde estão as pessoas que o Espírito Santo está incomodando. Então, gente, nessa parte do mundo, é assim. A gente vive um milagre após o outro. Teve um dia que eu estava me reunindo com o nosso grupo de adventistas em um espaço, em uma sala que a Igreja Católica nos empresta todos os sábados. A gente se reúne em uma sala que a Igreja Católica empresta, por quê? Porque um grupo muito grande de cristãos adorando a Deus chama a atenção da comunidade. E os extremistas, eles aparecem. A polícia bate na porta. Não pode adorar a Deus em um grupo muito grande. Então, a Igreja Católica tem algumas salas que eles não usam e eles emprestam para outras igrejas cristãs. Então, a gente aluga essa sala. E a gente tem segurança do exército nas portas das igrejas católicas para proteger os templos contra extremistas muçulmanos. E eu estava lá um dia passando uma mensagem pregando sobre oração. Quando chega a minha hora de pregar, uma muçulmana entra na igreja. Ela entra com véu. Quando eu começo a falar sobre Jesus, sobre a oração, a muçulmana tira o véu e começa a chorar. Ela começa a chorar. Quando eu termino de pregar, eu tava ali com medo, né? Falei, meu Deus do céu, como essa mulher entrou aqui nesse lugar? Com quem deixou ela entrar? Como ela conseguiu entrar? Por que ela tá aqui chorando? Enfim, aquela menina estava passando por um problema de família muito sério, sofre com depressão. Ela simplesmente entrou naquele tempo porque ela sentiu o desejo de entrar bem no momento em que eu ia pregar. E hoje nós temos o contato dela, a gente já tem saído com ela algumas vezes e estamos aí fortalecendo a amizade com ela, tentando ajudá-la a lidar com esse problema emocional e tentando devagar, de maneira bem lenta, apresentar Jesus para ela também. Então, amigos, aqui é um milagre atrás do outro, né? Aqui é um milagre atrás do outro e, e também para poder encerrar, é, a gente, a gente tem muitas experiências aqui que a gente vê Deus agindo, a gente vê Deus trabalhando. E a gente vive aqui com uma confiança de que a gente tem que ser dependente de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente, para ser missionário na Janela 1040, você tem que ser uma pessoa apegada à palavra de Deus. Por exemplo, se você não tem o hábito da leitura da Bíblia todos os dias e não tem o hábito da oração todos os dias, realmente você vai sofrer. Agora, vou ser sincero com vocês. No Sudão, eu sempre falo para todo mundo, ó, eu vivo no Marrocos, é um país muito bom de viver, sou feliz, mas quando eu olho para trás e me lembro dos um ano e meio que eu vivi no Sudão, eu não me lembro, gente. Vou ser sincero agora para vocês, eu não me lembro o quão feliz eu fui antes de viver no Sudão. Naquele lugar difícil, complicado, eu era muito feliz. Sabe por quê? Se bem que lá não tinha nada muito a oferecer, mas porque lá era a vontade de Deus para minha vida. E onde nós estamos, se a gente vive a vontade de Deus, a presença de Deus é muito mais forte. A presença de Deus é muito mais forte. Se a gente aceita viver a vontade de Deus para nossas vidas, pode ser no pior
um dos piores países do mundo, como Sudão, Coreia, não sei. Mas pode ser um dos melhores. Mas se é a vontade de Deus para a tua vida, é lá que você vai ser feliz. É lá que Deus vai transformar a sua vida. E conectando sobre a maneira como a gente lidar com pessoas de diferentes religiões, eu disse a vocês que com os muçulmanos, Deus, ele muitas vezes, ele vai se revelar através de sonhos. Isso é mundial, gente. Qualquer país muçulmano, Deus fala com eles através de sonhos. Por quê? Porque muçulmanos, eles acreditam muito em sonhos. Aí teve um sonho assim, eles dão muita importância a sonho. Então Deus fala com eles na linguagem deles. Agora o hinduísmo, o praticante do hinduísmo, vai lá na Índia para você ver como que Deus está falando com eles. É através de cura. Sabe que é pessoas, um grupo de evangélicos chega num grupo de praticantes do hinduísmo, ora com pessoas com diversos tipos de doença e são curadas. São curadas. E lá pessoas são doentes, milhões de pessoas vivendo na Índia e não tem condições de ir para um hospital de qualidade. Quando essas pessoas são curadas das suas enfermidades, aquela é a linguagem de Deus para elas. Gente, é milagre atrás de milagre. Você sai da sua zona de conforto, deixa Deus te usar. Talvez você vá para o Amazonas, talvez você vá para alguma tribo aí no Brasil, talvez você vai ser um obreiro aí na associação, talvez você vai, enfim, não sei, ser um professor. Deixa Deus te usar. Ah, é difícil, eu estou precisando de dinheiro. Deixa Deus te usar. Se Deus está te chamando para a missão, permita Ele te usar. Bom, eu não quero estourar meu tempo, acho que meu tempo bateu. Mas se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma coisa a fazer, fica à vontade. Fica à vontade aí de responder. Alguém perguntou aqui. O senhor já passou por uma ameaça de prisão? Já, já, já. No Sudão, meu nome foi parar no Departamento de Segurança Nacional por uma denúncia. Fui acusado de espionagem no Sudão. Mas isso aí foi um irmão da igreja que era que é que assim existe em alguns países existe muita o perigo de irmãos que se convertem, só que eles querem dinheiro da igreja. Quando você não dá dinheiro, ele começa a dizer onde os missionários estão. Só que aí ele não chega numa polícia e fala é missionário. Ele chega e fala é um espião de um país estrangeiro. Então, eu nem sei quem foi a pessoa. A pessoa, na verdade, queria prejudicar a igreja e pegou o nome de umas 30 pessoas e o meu estava lá. Mas assim, não deu em nada. Por que que não deu em nada? Porque ainda assim, gente, é Deus quem está à frente. Entendeu? É Deus quem está à frente. Não sei se tem outra pergunta aqui. Como conversar com ele sem saber a língua? Bom, ah, aqui você tem que falar inglês e eu estou aqui já há um ano estudando árabe no Marrocos. Estudei um ano, mais de um ano árabe lá no Sudão. Só que a gente sempre busca falar com pessoas que vai falar inglês ou um pouco do árabe. Eu sei um pouco de árabe, eu posso me comunicar um pouco, mas o inglês é fundamental, porque hoje nesse mundo globalizado, todo mundo está falando inglês, né? Então é muito comum encontrar pessoas que falam inglês. Isso está É nos porque eu não ganho ajudando. o perfume da minha mãe, sabe? Aí também é sempre. Então, gente, essa questão da língua, ela é fundamental. Eu hoje não vou ter tempo de explicar o projeto que eu faço parte aqui, que é um projeto Valdense, onde todos vocês aí, tá, a Poli, bom, vocês conhecem a Poli melhor do que eu pode explicar o que é o projeto Valdense. Você, sabendo inglês, pode se inscrever, faz bem fazer uma faculdade aqui fora, a igreja paga. O teu propósito não é o diploma, são as pessoas. A faculdade é um mecanismo, um processo pelo qual você entra no país, consegue um visto e usa essa desculpa para poder pregar o evangelho. Então, se você tem inglês, tem um nível considerado aí para poder estudar fora, você pode entrar em contato comigo, pode conversar com a Poli, a gente, né, tenta te ajudar a você chegar nessa parte do mundo aqui. Ah, a Fabiana pergunta aqui, sua esposa consegue mais alguma outra obra, como projeto com criança? Não sei se eu entendi. Bom, não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou. A sua esposa consegue fazer mais alguma outra obra como um projeto com criança? Assim, a minha esposa aqui, ela foi uma estudante valdense, ela fez administração aqui, no Marrocos. Ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira. Ela se fez enfermagem na Argentina, concluiu na Colômbia e veio no projeto valdense. E nesse projeto valdense, ela estudou administração
de negócios aqui no Marrocos. E hoje ela trabalha como professora de espanhol, ela é colombiana. A minha esposa, ela é colombiana e ela dá aula de espanhol em algumas escolas de língua que tem aqui, né? E quando a gente pode, a gente faz alguns projetos comunitários, a gente dá palestras em escolas, a gente fala sobre prevenção de drogas em algumas escolas. A gente não pode falar abertamente sobre Jesus, mas a gente se envolve em algumas ONGs que tem aqui e a gente faz alguns trabalhos comunitários como voluntários de ONGs seculares que tem aqui. E a gente aproveita esses momentos para poder, né, pregar o evangelho devagar, a gente planta sementes, a gente vai plantando sementes aqui. Mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Sônia, perdoe tomar o tempo, mas, mas se Pelo alguém pastor. está. Bem, acredito que se a gente abrir agora o espaço, creio que muitas pessoas têm perguntas, porque de fato é maravilhoso esse trabalho e a gente vai se empolgando e vai surgindo a vontade de perguntar, a curiosidade bate e a gente fica assim bem, né, motivado mesmo e dá vontade até de chegar aí onde você está para viver de perto essa experiência. Mas Vim. infelizmente, né, o tempo não nos permite dar a oportunidade para todos aqueles que querem falar. Então, acho que agora, pastor, se mais alguém, uma ou duas pessoas ainda quiserem perguntar, ainda dá tempo, né? Olha aí, Zilnete está dizendo palestra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. De fato, viu? De fato,